Olá, aluno, olá, alunas. Vamos começar a nossa disciplina, falando sobre a unidade 1 da disciplina de modelagem e simulação. Na unidade 1, nós vamos trabalhar noções de modelagem espacialmente explícita. O que é uma modelagem espacialmente explícita? O que é um modelo, na verdade? É isso que nós vamos discutir a partir de agora, com esses slides. Os tópicos básicos dessa aula são conceito de modelos conceituais, modelos ambientais e espaciais e algumas noções de algoritmo e de linguagem de programação, tá? Que nós vamos apresentar, que são importantes para o desenvolvimento da disciplina, para o aprendizado de vocês. Antes de mais nada, uma especialização de geoprocessamento precisa de uma disciplina de modelagem e simulação. É comum, quando nós estamos discutindo questões ambientais relacionadas às formas de uso e cobertura do solo, a gente mencionar sobre que as cidades não têm um planejamento, sabe? Que a cidade tem um crescimento não planejado, não ordenado. Então, a forma que a gente ocupa o solo, que a gente tira a vegetação, que a gente coloca nossas casas, igrejas, estradas e afins, pode até não ter um planejamento, uma organização, mas esse processo ele não acontece de forma aleatória, ok? Esse processo ele acontece de forma ordenada, existe uma lógica por trás da ocupação humana. Como eu sempre menciono em sala de aula, qualquer sala de aula que eu esteja presente, eu falo. Um exemplo bem característico aqui de São Luís. Não vai ser a família de um juiz ou de uma juíza federal que vai ocupar uma área de palafita. Então, a ocupação da área de palafita, ela vai acontecer para um grupo social que não teve as mesmas oportunidades que provavelmente a família de um juiz ou de uma juíza federal teve. Então, há uma questão socioeconômica a ocupação de palafitas. Isso vai implicar na forma de uso e ocupação do solo. Então, a gente ocupa o solo mediante o nosso poder aquisitivo, a nossa classe social. Por isso que no slide está escrito para diferentes atores, diferentes padrões de ocupação. Então, diferentes atores sociais vão ocupar o espaço geográfico com um padrão específico, dependendo do grupo que você faça parte. Isso é muito importante para nós. Então, a gente consegue, além de quantificar com sensoramento remoto, por exemplo, quantificar o quanto de vegetação eu perdi numa determinada área, eu posso entender de que forma isso aconteceu, o que provocou aquele desmatamento. Essa é a essência no experimento de modelagem computacional. Para o contexto da análise espacial, a gente tenta entender os padrões espaciais que acontecem. Vejam bem, não é apenas eu quantificar, eu perdi vegetação, eu ganhei vegetação, não é apenas quantificar. É eu entender o padrão espacial que explica a ocorrência daquele processo. Porque se eu entender o padrão espacial que acontece ali, eu consigo jogar para cenários futuros, estimativas futuras. E assim eu tenho uma noção da perpetuação espaço-temporal do meu impacto em uma determinada área. Mas, antes de mais nada, o que é um modelo? Um modelo nada mais é do que uma representação simplificada de um objeto, de uma estrutura, de uma ideia, de um sistema. Então, eles devem atender a algum propósito. Um avião de brinquedo. Ele é um modelo simplificado de um avião de verdade. E ele pode servir a um propósito, a diversão de uma criança. Então, o modelo é qualquer representação simplificada, um mapa, um fluxograma, uma equação. Então, o modelo ele serve para a gente simplificar. A gente simplificando, a gente entende melhor o processo, o autor, sabe, a ideia, o sistema que nós queremos estudar. A gente pode começar com um sistema simples e depois a gente pode ir evoluindo esse sistema. Como eu falei para vocês, um modelo é uma simplificação. No caso específico, o modelo conceitual para as questões ambientais e que envolve geotecnologias, não só apenas as questões ambientais, nós trabalhamos muito com a questão do modelo conceitual, que é basicamente a gente tentar fazer uma representação simplificada de um fenômeno, de um processo, de um agente, em um contexto que a gente possa, na medida do possível, arquitetar aquele modelo de uma forma tal que posteriormente a gente possa traduzir ele para um sistema de modelagem computacional propriamente dito. Até agora nós estamos discutindo o modelo conceitual. Nele nós estamos trabalhando o quê? Apenas os preceitos teóricos de entendimento humano sobre um determinado assunto. Aí ele tem que ser organizado de uma forma tal que ele possa posteriormente ser reconfigurado para um contexto computacional, para que assim a gente possa exercer uma simulação de eventos futuros. Um exemplo bem tangível de modelo conceitual é
o modelo do átomo. Em um primeiro momento, Dalton, em 1807, ele imaginou um átomo, uma unidade invisível da matéria, e ele pensou na forma de uma esfera maciça. Ao longo dos anos, a sociedade, a comunidade científica acatou a premissa dele, do átomo, só que a sociedade científica, a comunidade científica foi melhorando o modelo conceitual dele, foi melhorando, complexando, agregando a outros fatores, a outros elementos que anteriormente não tinha o átomo. Aí a gente entra no modelo do átomo do Thomson e sucessivamente. Então, mas para a questão da modelagem, né, em si, no contexto de geoprocessamento, nós vamos precisar o quê? Nós vamos precisar ter uma visão multidisciplinar, uma visão, por exemplo, no caso do desmatamento, desflorestamento, nós vamos precisar entender alguém que entenda de fatores biológicos, ecológicos, vamos precisar de profissionais que entendam de questões antrópicas, culturais, precisar de pessoas que entendam de fatores econômicos, a necessidade pecuária, da agricultura. Vamos precisar de pessoas que traduzam isso tudo em equações, em linguagem de programação, ok? E nós vamos precisar de pessoas que trabalhem com o sistema de informação geográfica, com geoprocessamento, porque o nosso padrão é no espaço, aqui a gente quer entender padrões espaciais. Então, normalmente, quem trabalha com modelagem, a gente trabalha em equipes. Individualmente não é aconselhável. Mas perceba uma questão bem interessante. Quando a gente discutiu questões de modelo conceitual, nós estávamos apenas discutindo em um contexto de uma representação simplificada de um fenômeno. Aqui nós estamos analisando a arquitetura de um experimento de modelagem. Então aqui temos pessoas que vão se debruçar sobre questões teóricas, da confecção do modelo conceitual, mas vamos ter pessoas que vão estar pensando em como traduzir esse conhecimento em um contexto de uma linguagem de máquina, em equações matemáticas, e como ligar esse código-fonte em um banco de dados geográficos, para assim a gente executar o experimento de modelagem. Aqui é apenas uma figura, posteriormente vocês vão ver uma figura, uma pessoa pensando, e ele executando uma simulação computacional. Aí ele faz perguntas. O importante é a gente fazer perguntas. O sistema está parado? Quando muda? Em que momento muda? O que muda? O modelo conceitual, a gente consegue entender, digamos assim, os preceitos básicos daquele fenômeno que nós estamos estudando. Na simulação computacional, nós vamos conseguir quantificar e predizer o impacto antes que esse mesmo se manifeste no mundo real. Qual a nossa motivação? Basicamente, os impactos ambientais que nós promovemos no sistema terrestre, nos mais variados sistemas terrestres, entendeu? Poluição dos rios e mares, desflorestamento, a produção industrial, mudanças climáticas. Então, desde o período pré-industrial, a nossa espécie ela vem modificando de uma forma bem significativa o nosso planeta. Então, a nossa motivação é tentar não apenas entender o passado e o presente dos impactos que nós provocamos, mas a perpetuação desses impactos para cenários futuros, porque assim nós vamos conseguir ter uma ferramenta a mais para a discussão. Não que a ferramenta de modelagem seja uma bola de cristal, não é isso. Inclusive, o sistema de modelagens, eles não servem, a ideia não é afirmar que vai acontecer. A ideia é ter uma ferramenta a mais para a discussão, porque isso vai ajudar o planejamento, isso vai provocar novas pesquisas. Essa é a importância da ferramenta de modelagem e simulação que nós estamos discutindo aqui. Basicamente, a gente quer tentar entender a relação de causa e efeito, mas cuidado, quando eu falo relação de causa e efeito, nem sempre na natureza, ou quase nunca na natureza, existe um parâmetro, existe uma resposta cartesiana. Se aconteceu isso, vai resultar naquilo. Não. Normalmente a resposta não é cartesiana, não é tão simples assim. Tá? Nós buscamos a relação entre causa e efeito, mas sabendo que uma resposta cartesiana na natureza é algo que merece ser analisado com calma. Um exemplo, em termos de mudanças climáticas, nós estamos intensificando o efeito estufa. Com isso, os mares estão sendo aquecidos. Mas existem pesquisas que indicam que mesmo que a gente consiga cessar, agora no começo do século XXI, todas as emissões de gases de efeito estufa, de origem antrópica, a gente conseguisse mesmo cessar, acabou a emissão
né? Então, acabou até mesmo o aquecimento global induzido pelas atividades humanas. Mesmo assim, os oceanos continuariam expandindo por expansão térmica, decorrente do aquecimento inicial, por pelo menos 1000 anos, mesmo que a gente cessasse a emissão de gases de efeito estufa. Mas o que nos interessa é discutir o quê? Modelos ambientais dinâmicos espacialmente explícitos, ou seja, modelos que vão nos predizer, né, padrões espaciais, que vão explicar impactos ambientais. Tá? Impactos que têm padrões espaciais, como eu mencionei anteriormente para vocês, a questão da palafita, que é uma questão socioeconômica e de exclusão social, mas também se reveste numa questão de impacto ambiental para o ecossistema manguezal, que, segundo a nossa legislação, é um ambiente a ser protegido, né, a ser preservado. Não cabe situações de conservação no manguezal. Na verdade, o manguezal tem que ser preservado. Então, os modelos ambientais dinâmicos espacialmente explícitos vão nos ajudar a entender os padrões espaciais dos impactos que nós promovemos em uma bacia hidrográfica, em um município, em um estado, em um país. Então, aqui a gente não quer meramente indicar um impacto pontualmente falando. Eu quero entender o padrão espacial de ocorrência dele. E mais do que isso, eu quero jogar esse padrão espacial para os próximos anos, para ver os danos ambientais na produção econômica, socioeconômica, na saúde, que a perpetuação desse padrão espacial de impacto pode causar. Por exemplo, eu tenho as atuais taxas de desflorestamento da Amazônia. E para 2050, é possível eu ter pelo menos uma ideia? Sim, é possível eu ter uma ideia de qual vai ser o padrão de desflorestamento da Amazônia, retirada da vegetação. Com isso, eu consigo propor políticas públicas para evitar que um cenário mais pessimista se torne verdade. Porém, mais uma vez, eu quero ratificar. As ferramentas de modelagem computacional servem como um elemento a mais para a discussão. Elas não podem ser tratadas como uma previsão de tempo mágica. Aqui, no próximo slide, eu mostro alguns exemplos de modelos dinâmicos espacialmente explícitos, feitos pelo TRME, que é a plataforma de modelagem que nós vamos trabalhar. Tem um exemplo de propagação de queimadas, modelos hidrológicos, modelo de desflorestamento da Amazônia, que eu já mostrei para vocês, de Almeida, Carneiro. Então, os passos para a gente montar um experimento de modelagem. Primeiro, você precisa identificar um problema interessante de ser estudado. Por exemplo, aterro de mangue. É um problema. É uma questão ambiental extremamente presente na nossa cidade, em São Luís. Presente no nosso estado. Então, a primeira questão é identificar esse problema e tentar estudar, compreender esse problema para montar um modelo conceitual. Então, eu vou entender por que a gente aterra o manguezal, mesmo sabendo da sua importância, mesmo sabendo que existe todo um aparato legal que protege, resguarda o manguezal. Vou tentar entender isso. Aí depois eu vou montar um algoritmo. O que é um algoritmo? Um algoritmo nada mais é do que um protocolo, uma sequência de passos que eu vou seguindo de uma forma ordenada para chegar a um objetivo. No algoritmo, veja bem, eu não tenho ainda a linguagem de máquina, eu não tenho uma linguagem Fortran, Java, C++, é basicamente um protocolo. Para se aterrar mangue, eu preciso disso. Se não acontecer isso, eu não tenho aterro de mangue, então eu vou montando um protocolo passo a passo. Posteriormente, eu pego esse meu algoritmo e traduzo ele para uma linguagem de máquina, Fortran, Java, C, C++, e vou acoplar. Eu gosto muito de acoplar o meu código-fonte, porque no momento que eu traduzo o algoritmo para uma linguagem de máquina, eu tenho um código. Aí eu gosto de acoplar o meu código à informação geográfica, a um banco de dados geográfico, a um projeto com informação geográfica de um ponto GIS. E aí é como se fosse um tabuleiro, eu tenho um banco de dados como se fosse um tabuleiro com minhas peças, e eu vou ter, de forma paralela, o meu código, que são as regras. Aí eu junto as regras ao banco de dados, que é meu tabuleiro com as peças, e eu tenho uma movimentação desse meu xadrez virtual, que vai me resultar em cenários futuros. Esses resultados, eles podem não apenas concluir minha pesquisa, mas levantar outras questões que vão servir como identificação de um outro problema e eu começar novamente todo o processo de simulação. Mas basicamente é esse o processo de organização de experimento de modelagem. Falando um pouquinho sobre o algoritmo. Como eu falei para vocês, o algoritmo é um protocolo, uma sequência lógica e não ambígua de instruções. É como se fosse um poema. Cada linha do meu poema é uma instrução, que no final eu vou ter a resolução de um problema, num tempo finito.
É um protocolo, como se fosse uma receita. Eu chego em casa com fome, eu vou fazer minha comida, não tem nada pronto, então eu vou começar. Eu não posso começar me alimentando, eu tenho que começar o quê? Fazendo a comida. Então é um protocolo de passos ordenados para chegar a um objetivo comum. Mas qual é a vantagem do uso do algoritmo? Os algoritmos eles são importantes porque eu posso me preocupar com a resolução do meu problema sem me preocupar com a linguagem de programação que eu vou usar. Eu quero me preocupar em entender por que as pessoas aterram o manguezal. Então eu não estou preocupado nas características computacionais da linguagem de máquina A ou B. Uma outra questão também que é interessante, eu tenho que me preocupar no meu problema ambiental em si. E eu deixo também de lado, em primeiro momento, questões de aspectos computacionais, a memória, o HD, tá? Se vai ser um computador com uma configuração A ou configuração B. No primeiro momento, eu preciso saber me atentar apenas a questões do meu problema ambiental. Ou de saúde, porque eu posso fazer uma simulação em termos de saúde pública. Okay? E um algoritmo, se bem feito, ele pode ser traduzido para qualquer linguagem de programação. Lua, Fortran, Java, C, C++. Eu vou apresentar para vocês agora uma estrutura básica de algoritmo. Apenas para vocês terem ideia. Então, o algoritmo normalmente tem a seguinte estrutura. Tem uma sequência, um início e um fim. Eu cheguei em casa com fome. Eu vou fazer um macarrão instantâneo. O início é o quê? O primeiro passo. Eu pegar os ingredientes. O último, eu me alimentar. É o fim. Uma outra estrutura dos algoritmos são algumas estruturas de seleção, porque eu tenho um início e um fim no meu algoritmo para chegar a execução de uma tarefa. Só que durante o processo pode acontecer situações que podem me ajudar ou me prejudicar na execução daquela tarefa. São exatamente as estruturas de seleção. Se, então, se não. Já eu dou um exemplo para vocês. E mesmo um algoritmo tendo um início e um fim, tendo mecanismos de seleção intermediária, né, dos processos que podem acontecer. Mesmo assim, eu executando o meu algoritmo, pode ser que eu não consiga chegar à execução perfeita da minha tarefa. Então eu posso repetir. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, tá, com a estrutura. O primeiro exemplo é no contexto de um telefone público. Então, um algoritmo para o uso de telefone público, apenas considerando o início e o fim, sem nenhum percalço durante o processo, seria o quê? Eu pegar o telefone, tirar do gancho, ouvir o sinal, teclar o número, conversar, desligar, retirar o cartão. Isso seria um exemplo de um algoritmo com início e fim. Mas usando a estrutura de seleção. Hoje em dia é muito difícil de encontrar um telefone público funcionando, a não ser nos shoppings e em alguns outros locais fechados. Então eu tenho uma chance muito grande de não encontrar um telefone público funcionando. Ainda as estruturas de seleção. Aí seria o que, basicamente? Eu começo o meu algoritmo, vou tirar o telefone do gancho. Se eu vi o sinal dali, então, não. Se não, passo para o próximo telefone público. Isso é uma estrutura de seleção. Vocês percebem que eu uso se, então, se não. E a repetição é eu ir buscando. O primeiro telefone não funciona, eu vou tentando o segundo, vou tentando o terceiro, até ouvir o sinal da linha. Então, o que é um programa? Um programa, na verdade, é a junção entre o meu algoritmo e a implementação dele numa linguagem de programação. Aí eu vou ter um programa. Essas são as referências dessa nossa primeira videoaula da unidade 1, já com conteúdo mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E pessoalmente eu gosto demais dessa unidade. Lembrando, essas referências são apenas uma indicação. Na internet tem um mundo, um universo de outras referências que a gente pode trabalhar. Muito obrigado.